aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplayer aqui outra vez e galera, o editor do portal Rockstar Mag liberou mais algumas informações exclusivas sobre a nova versão do motor gráfico Rage, que vai estar sendo utilizado no GTA 6. E segundo ele, o sistema de desenvolvimento escolhido pela Rockstar Game deve priorizar os proprietários do Xbox Series X. Mas por que será, hein? E não é só isso não, tá rapaziada? Vocês lembram que no meu último vídeo eu mostrei pra vocês a possível trilha do GTA 6 que teria sido deixada como um easter egg pela Rockstar Games dentro de um jogo chamado Race and Chase, adicionado na DLC do GTA Online Cassino Diamond. Pois é, a comunidade conseguiu achar uma outra pista que teria sido deixada pela Rockstar Games nesse mesmo jogo, quem sabe revelando a logo do GTA 6. Mas e aí, quer conferir todas essas novidades? Então fica ligado aí no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes, galera, eu gostaria de dar um recado muito importante. Infelizmente, ontem a minha página do Facebook foi hackeada. Hoje eu não tenho mais acesso ao painel dela, eu não consigo mais postar nada pra vocês. Então, galera, tenham muito cuidado com o que possa estar sendo publicado aí nesses próximos dias. Eu não sei qual é a intenção da pessoa que teve acesso à página, né? Provavelmente espalhar links maliciosos e acaba prejudicando os fãs aqui do canal. Então fiquem muito atentos. Eu já entrei em contato com o suporte do Facebook, já ativei lá o processo de verificação. Vai levar um tempo, né, para eles conseguirem identificar tudo o que aconteceu e quem sabe eu recuperar o acesso da página, e conforme isso for avançando, eu vou explicando tudo para vocês e dando mais detalhes. Demorou, rapaziada? Mas por enquanto fiquem bem espertos, esqueçam qualquer postagem que seja feita lá, não clique em nenhum link e fiquem bem ligados, demorou? Para mais informações, me seguem lá nas minhas redes sociais, eu ainda tô ativo lá no Twitter, no Instagram, vocês podem ficar mais próximos aí, ficar sabendo sempre quando coisas desse tipo acontecerem, né? Então vambora! E bom, rapaziada, segundo informações do Alex Venturas, editor do portal Rockstar Mag, que tem uma forte aproximação com a Rockstar Games, inclusive tendo informações privilegiadas diversas vezes, informou que o GTA 6 vai ter um desempenho melhor no Xbox Series. Isso porque, segundo ele, a nova versão do motor gráfico Rage focará num desempenho mais equilibrado da memória RAM, beneficiando os consoles da Microsoft. Pra quem não tá ligado, rapaziada, a Rockstar Games possui o seu próprio motor gráfico, que é o Rage, Rockstar Advanced Game Engine, que já vem sendo utilizado pelo estúdio há muito tempo, desde lá do GTA 4, e esse vem sendo um dos motores gráficos mais bem sucedidos da indústria. Isso porque eles conseguiram rodar o GTA 5 na versão de PlayStation 3 nos 256 MB de memória RAM do console, o que, se a gente for analisar nos dias de hoje, rapaziada, é muito impressionante. O GTA 5 ainda, por mais defasado que ele já esteja, né, e ultrapassado de certa forma, mas ele é um jogo muito impressionante por ter sido feito há 10 anos. E só de lembrar que esse jogo que a gente vê hoje em dia rodando com gráficos impressionantes foi feito pro PlayStation 3 e pro Xbox 360, é realmente algo impressionante. Às vezes a gente até esquece que eles foram feitos para esses consoles. E ele também explicou mais ou menos como a Rockstar Games fez o gerenciamento de memória RAM para conseguir rodar um jogo tão massivo num console tão limitado. E ele explicou que no Rage existe uma gestão de LODs, que seriam níveis de detalhes do jogo. Ou seja, cada parte do jogo possui diferentes níveis de renderização. Então, quando o personagem tá em algum lugar, ele vai exibir os gráficos muito mais definidos, e os locais que estão distantes não precisam ter tanta qualidade. Então, eles vão rodar em versões muito mais simplificadas, com gráficos bem reduzidos, para não sobrecarregar tanto a memória RAM. E ele explicou que no GTA V existem 4 níveis diferentes de LODs, que eles são cumulativos e são priorizados ali dependendo da necessidade do processamento do jogo. Então ele explicou que existe o Super LOD, o LOD, HD e o Orphan HD SLOD. O Super LOD seriam as versões com menor número de polígonos a serem exibidos. E esse Super LOD é dividido também em 4 níveis. O SLOD 3 é o com menos detalhes. O SLOD 2 ele já tem um pouco mais de acabamento, e o SLOD 1 já é muito mais detalhado, né, por mais que ele seja o de menor qualidade de todos os outros. E por mais que essa versão já tenha alguns detalhes, ela é utilizada quando o mapa tá descarregado, ou seja, quando o personagem não tá passando nem perto dali. O LOD já é utilizado com as texturas carregadas, porém com a qualidade inferior, que é para quando o jogador tá distante dali, né, mas ele pode chegar naquele local a qualquer momento. O HD representaria a área onde o jogador tá, onde ele tá passando naquele momento, então todas as texturas e geometria já estão na qualidade máxima, porém os detalhes de exibição ainda estão reduzidos. E já no Orphan HD é quando o personagem realmente está andando no local, então toda aquela área já é renderizada no máximo de qualidade possível e também com alto nível de detalhes. Então essa gestão de memória RAM permite com que o jogo rode com um gráfico extremamente alto nas áreas em que o jogador está presente, sem precisar saturar a memória RAM com os outros locais do mapa. Na versão de PC você já consegue configurar esses detalhes de forma personalizada, porém o problema é que pode ocasionar alguns gargalos quando a CPU é sobrecarregada, inclusive ocasionando uma má gestão dessa transição de níveis de detalhes. Inclusive isso acaba acontecendo bastante em servidores do 5M, por exemplo, né? E acaba aparecendo cenas desse tipo aí.
Nas versões de console também acontece bugs desse tipo, mas aí não é problema com a CPU, e sim com a memória RAM que tá sobrecarregada. E aí que tá, né? A solução seria lançar um videogame, um console com muito mais memória RAM, que foi basicamente o que a Microsoft fez com o Xbox Series X, e diferente do que a Sony fez com o PlayStation 5, já que eles focaram mais no SSD e num carregamento mais rápido de todas as texturas de alta qualidade. Então, nos jogos de PlayStation 5, principalmente os exclusivos da Sony, eles não utilizam mais esse sistema de carregamento de LODs, e sim priorizam um carregamento ultra rápido das texturas em alta qualidade através do SSD. Só que aí que tá, rapaziada, esse procedimento é padrão nos estúdios da Sony, então funciona muito bem para os jogos dele. Porém, para o resto da indústria que trabalha de maneira diferente, não é bem assim que funciona. E a Rockstar Games até teria a possibilidade de adaptar a versão do Rage para os consoles da Sony. Porém, devido a essa diferença no número de memória RAM dos consoles, a Rockstar Games teria que dispensar praticamente 2/3 do Rage para adaptar a versão para o PlayStation 5, o que é algo praticamente impensável, né? Então, o resumo da ópera, rapaziada, a nova versão do Rage que vai ser utilizada no GTA 6 vai ter um melhor desempenho nas versões de Xbox Series e de PC. Então, se você aí é mais purista e gosta realmente de ver qual é a qualidade de gráficos que o estúdio queria passar na versão final do jogo, é melhor que você tenha um Xbox Series, tanto o X quanto o S. Ou então mesmo jogar numa versão de PC, né, se você tiver um PCzão bolado. Porém, vale lembrar também, rapaziada, que a Take-Two Interactive tem uma parceria com a Sony, então provavelmente haverão alguns benefícios ali do GTA 6 para quem tem um PlayStation. Mas e aí, onde você vai jogar o GTA 6? No PlayStation 5, Xbox Series X ou no PC? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E bom, rapaziada, quem tá acompanhando aqui o canal tá ligado que um dos últimos vídeos que eu trouxe sobre o GTA 6, eu mostrei a possível trilha sonora do jogo, que foi encontrada em um easter egg lá de 2019, que a Rockstar Games colocou em um minigame dentro do GTA Online, na DLC Cassino Diamonds. E bom, se você quiser conferir mais detalhes sobre esse easter egg, sobre essa música, já clica no cardzinho aqui em cima, também tô deixando o link aqui embaixo na descrição, que lá tem o nosso vídeo completo dando todos os detalhes pra vocês. Só que o lance, rapaziada, é que a comunidade conseguiu encontrar um outro detalhe que a Rockstar Games poderia ter colocado ali naquele jogo, que daria uma nova pista sobre o GTA 6, um vislumbre do que vem por aí. E que no caso, galera, poderia ser até mesmo a logo do jogo. Eu sei que a comunidade acaba vendo, né, o 6 em qualquer coisa, principalmente nos últimos anúncios que a Rockstar Games vem fazendo. E é óbvio que tem coisa que é de se questionar e tem coisa que não passa de uma piração, né? É meio que ver imagens nas nuvens. Porém, rapaziada, esse detalhe, mano, é no mínimo curioso. Isso porque no menu do jogo, quando você seleciona as cidades, eles meio que dão uma tela mostrando como que seria o local em que você iria fazer a corrida, né? Los Santos, eles mostram ali que seria Los Angeles, em Las Venturas, Las Vegas, Vice City seria ali Miami, e por aí vai. Agora o lance, né, que além de mostrar o carro que você tá no jogo, eles também mostram um detalhe ali, um acabamento no espelho retrovisor, que é algo muito comum aí na cultura automobilística, né? Você colocar ali um cheirinho que tem alguma imagem, alguma figura, é algo muito conhecido. E o lance, rapaziada, é que justamente lá em Vice City aparece, né, no acabamento do retrovisor, uma espécie de taça com uma azeitona em cima, né, que é uma bebida, se eu não me engano, à base de martini. E bom, além do carro e desse detalhe ser bem característico de Miami, até mesmo do GTA Vice City, inclusive fazia parte até da arte oficial do jogo, né? Se vocês observarem, galera, não parece só uma taça. A galera também conseguiu identificar que o formato da taça por si só e a maneira como eles colocaram esse detalhe da azeitona parece muito o numeral romano VII. Olha se não parece. E, inclusive, rapaziada, uma observação que a azeitona poderia ser até mesmo a bolinha do I, né? Representando que é um I ali mesmo. E bom, realmente eu sei que a comunidade vê muita coisa onde não tem. Mas vale lembrar, rapaziada, que esse tipo de design que é utilizado no jogo é algo feito com muito cuidado, né? É algo que com certeza é revisado por diversas patentes dentro da Rockstar Games até chegar dentro do jogo. Então, com certeza, não é algo que está sendo feito ali de qualquer maneira. Além disso, né, até essa imagem de fundo ali da praia que representaria Vice City, tem um cachorrinho ali, poderia até estar dando um vislumbre do que a gente vai encontrar no trailer. Já pensou, no dia que lançar lá o trailer oficial do GTA 6, ter uma cena dentro do Grotte Turismo Classic, com esse acabamento no retrovisor, com um cachorro na praia? Pera aí, parece que eu já vi isso aí em algum lugar, hein? Bom, vale lembrar que tudo isso aí é uma especulação, né, rapaziada? É uma teoria, mas que faz muito sentido, se faz. E bom, vocês lembram da música que eu mostrei no vídeo passado? O canal 22, né, XX11, até o numeral romano aí também, que é um canal muito conhecido por fazer conceitos dos jogos da Rockstar, até mesmo dos jogos que estão para sair, como é o caso do GTA 6, fez uma remasterização daquela trilha que a Rockstar Games colocou no jogo Racing Chase, que pode ser a trilha oficial do GTA 6. E olha como ficou top o resultado dessa trilha, rapaziada. Dá uma olhada.
Sério, cara, essa trilha com aquela logozinha ali no retrovisor, parece até que eu já tô vendo o jogo rodando ali na minha frente, rapaziada. Ficou muito top de verdade. Mas aí, o que vocês acham? Será que esse é realmente um easter egg deixado pela Rockstar Games da logo do GTA 6? Poderia até ser mesmo uma sugestão do nome, né? Sei lá, GTA Vice. Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não vacila, já deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E também mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando também que você pode se tornar membro do nosso canal e ter o seu nome passando aqui na tela, assim como de toda essa galera, ter acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, servidor do Discord, ver os vídeos antes de todo mundo, vários conteúdos exclusivos e muito mais. Não vacila, clica aqui embaixo e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então você pode também apoiar, clicando aí no botão valeu, a partir de R$2 menos do que uma coxinha, deixando a sua mensagem personalizada para todo mundo ver. Nos siga também nas nossas redes sociais, só fica esperto lá no meu Facebook, tá? Segue lá que nós vai recuperar, mas não clique em nada, por favor. Também segue lá no nosso Instagram, que eu sempre tô dando esses recados pra vocês, e também no nosso TikTok, que eu tô postando o melhor do nosso conteúdo. E não fica por aí não, meus queridões. Escolha um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!